Olá, meus queridos e maravilhosos alunos. Sejam bem-vindos, sim, sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia. Galerinha, hoje em nossa aula vamos trabalhar o petróleo. Sim, professor, o petróleo. Por quê? Porque na última aula o professor fragmentou os nossos recursos não renováveis, como o gás natural, o petróleo e o carvão. Percebi que ficou um pouco disperso, tá? Um pouquinho da turma, porque eu acho que não entendeu a explicação do professor. Então, para facilitar, trouxe essa aula um pouquinho diferente, através de imagem, onde vocês vão fixar, vão entender a proposta do professor e no final vão executar uma atividade que vai sim ajudar na nota, tá? Vai agregar muito na nota e vai facilitar a nossa próxima aula, que será os exercícios da apostila. Certo, galerinha? Então, para início de conversa, o petróleo, sim, o petróleo é um combustível fóssil que corresponde a uma substância oleosa cuja densidade é inferior à água, tá bom? É muito inflamável e é considerado um dos principais recursos naturais utilizado como fonte de energia da atualidade. Lembrando que o mundo globalizado não consegue se desenvolver sem a famosa tecnologia, e a tecnologia em si tem como base, sim, o petróleo, galerinha. As grandes multinacionais, as indústrias pelo mundo utilizam o meio energético através do petróleo, tá bom? Lembrando que o petróleo é originado a partir daquela decomposição de matéria orgânica, aquela matéria que explicamos lá na aula anterior. Demos um bom exemplo de 71% da vida do planeta está nos oceanos e mares. E acaba essa vida se decompondo, essa matéria orgânica, como peixes, plânctons, corais. Então, assim, existe uma biodiversidade, não sei se é a palavra correta, tá? Essa biodiversidade marinha, ela acaba tendo o seu término ali, acaba assim se decompondo e sendo compactada através de bacias sedimentares. Sim, bacias sedimentares, galerinha. Aquela que é a formação de rochas e solos ali, onde existe uma compactação ao longo de milhões e milhões de anos, vai se tendo grandes concentrações de matéria orgânica e vai se assoreando, compactando, gerando grandes formações rochosas, tá? E ali dentro daquela formação rochosa, há milhões de anos atrás, aconteceu uma grande reação química e física, gerando ali gás natural e também o petróleo. Lembrando que a formação do carvão tem como sua base continental, galerinha. Vou dar um bom exemplo para vocês. A Amazônia, existe uma grande biodiversidade ali, existe grandes floresta e ali existe muita vida da fauna e flora. Então, ao longo de milhares e milhares de anos, aquela floresta vai também se decompor, vai assorear, vai se criar uma camada no solo, vai compactando, vai se modificando a forma de relevo com temperatura e também o clima, na verdade, clima e vegetação vão se alternando. Então aquela vida vai ser absorvida pelo solo, vai sim impregnar nas rochas, vão fazer grandes bolsões, criando recursos, como vários recursos minerais, entre ele o carvão. Certo, galerinha? Então existe também o petróleo na questão continental. Quando falamos em continental, falamos daquela formação da crosta terrestre que é habitável pelo homem, onde existe uma fauna e flora, certo? Existe petróleo tanto no mar quanto nos mares e oceanos, mas grande parte sim está nos mares e oceanos, porque 71% da vida do planeta estão nos mares, nas águas oceânicas, ok? A composição, aí fica a critério, depois vocês estarem perguntando o professor de Química e Física, provavelmente já tiveram aulas sobre os elementos, como o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio, o fósforo, entre outros, que dá também a formação do petróleo. Segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral, o DNPM, o petróleo constitui em uma mistura de hidrocarbonetos, moléculas de carbono e hidrogênio, que se encontram ali em um estado líquido. Então, também depende
da formação do petróleo uma constituição, uma composição de vários elementos, que são como carbono, hidrogênio, nitrogênio e o fósforo. Então, essa grande reação química e física que acontece na compactação das bacias sedimentares, que vai dar basicamente a formação do nosso petróleo, tá bom? Então, lembrando que ali essa composição vai dar sim uma viscosidade ao petróleo, também vai deixar ele inflamável. Então aí é uma questão voltada à química e física, né? Então vocês provavelmente já tiveram a leitura e a formação do petróleo. E lembrando também que lá numa bacia sedimentar, tanto no oceano quanto na área de continente, existe uma grande quantidade, tá, de compostos dentro do petróleo, como resina, a questão que ela é disseminada para o asfalto, área de metálicos como ferro, cobre e o zinco. Então, dentro do petróleo existe toda essa fragmentação de elementos. Como o professor já falou, minha especialidade é na área da geomorfologia e na área geológica. Referente à composição química, o professor de física, professor de química tem mais esse conceito dos elementos que dão a formação do petróleo. Ok? A história, tá? Acredita-se que o uso do petróleo esteja datado desde os primórdios da civilização. Lá, os grandes povos do Oriente Médio, Egito, a Mesopotâmia, também lá na Ásia. A China já havia tido contato com o combustível fóssil e utilizado nas formas de diluição, tá, galerinha? Essa forma de diluição é o que dá como a betume. A betume é um líquido, tá, que é utilizado para pintura, hidratação de madeira, pintura de qualquer material voltado à madeira, também em porcelanatos, em pisos. Óbvio que naquele período não existia porcelanato, não existia piso, mas existia grandes móveis, grandes fundações lá na Mesopotâmia que eram utilizados como meios pela madeira. Então, para conservar aquele material, eles usavam a betume, que fazia uma grande diluição ali do petróleo e causava essa reação que dava esse recurso natural, tá bom? Depois foi usado também para a fabricação de asfalto, que hoje é bem utilizado nas pavimentações urbanas aí, estradas, como o professor também está falando, iluminação, lubrificação, fins bélicos. Então, ao longo de milhares e milhares de anos, sim, o homem teve contato antes do século XX, século XXI, aonde hoje, sim, é reutilizado o petróleo para essas áreas, sim, mas o grande foco do petróleo hoje é a economia do mundo, tá? Os países que obtêm as maiores reservas de petróleo no mundo hoje, depois o professor vai fragmentar isso lá na apostila, que sim, está na apostila esse conteúdo, são hoje os países mais ricos do planeta. Vou dar um bom exemplo, o Oriente Médio. Já viram falar nos 7 Emirados Árabes lá no Oriente Médio? Que é a junção de 7 sheiks que juntos formaram os 7 Emirados Árabes. São 7 províncias árabes ali, que existe uma grande riqueza subterrânea de petróleo. Então, basicamente, é uma grande reserva continental. E como eles tinham muito dinheiro, eles acabaram desenvolvendo Dubai, Catar e outras áreas ali do Oriente Médio hoje, que são um dos lugares mais ricos do planeta para se morar e também até para viajar como uma questão turística, tá? Então, o desenvolvimento do petróleo, ele é muito importante hoje para o mercado, para a economia do planeta. E também aconteceu muitas guerras, tá? Referente ao petróleo, a disputa deste ouro negro.
Então, galerinha, hoje, para inflamar um pouquinho vocês, para dar um descanso, para vocês raciocinarem, são 2 aulas, então na segunda aula, depois que vocês respirarem, vocês vão fazer uma pesquisa para começar a inflamar. Eu poderia pedir uma pesquisa referente aos países que dominam o petróleo, qual o impacto da retirada, a extensividade de recursos do petróleo que estão impactando o meio político, econômico e social do planeta. Não, tá? Isso eu poderia, mas eu quero pedir uma pesquisa diferenciada, que quase ninguém sabe dessa riqueza, que o Brasil, sim, é um país muito rico em petróleo. Então, a pesquisa que vocês vão estar fazendo, me entregando até a próxima aula, é sobre a história do petróleo no Brasil. Qual foi esse desenvolvimento econômico que aconteceu no Brasil? Como o Brasil descobriu o petróleo? Qual foi o contato com esse tipo de recurso mineral que o homem conseguiu retirar aqui no Brasil? Para que serve o petróleo hoje no Brasil? Será que a gente só vendemos? Será que a gente compramos? No que ele é utilizado? Qual a nossa importância no cenário econômico referente à venda e à compra de petróleo? Então, assim, vocês vão fazer uma pesquisa, vão um Ctrl+C ou Ctrl+V, não tem problema, o professor não vai achar ruim, tá? Mas eu quero que vocês leiam, porque depois o professor vai dar uma questionada referente ao que vocês pesquisaram. E a gente vai estar debatendo isso na próxima aula, tá bom? Vou pegar ali a pesquisa de todo mundo e espero que todo mundo participe dessa pesquisa, tá? Desse trabalhinho em conjunto. Por quê? Galerinha, vamos facilitar, vamos ajudar um outro, vamos fechar as notas corretamente, tá bom? Eu sei que tem uma grande demanda, eu sei que a apostila de geografia ela é fora de série, porque são somente 2 aulas e é muito conteúdo para a gente estar fragmentando ao longo deste período. Então, para facilitar, vou considerar aí 20% da média, tá bom? Do bimestre, para quem está entregando. E para quem não entregou os exercícios da apostila, vai ajudar bastante, tá? Porque é um meio de eu documentar uma atividade e agregar na nota de vocês. Então, por hoje é só. O professor agradece a presença de todos. Espero vocês semana que vem. Dúvidas, pode me chamar aqui no WhatsApp, no YouTube, no Meet, no WhatsApp pessoal do professor, não tem problema. Estou à sua disposição quando você precisar, meu jovem. Agradeço a sua presença e até a nossa próxima aula. Fica com Deus!